Olá pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre a rega da rosa do deserto. Muita gente pensa que essa planta, por ser nativa de regiões desérticas, semiáridas, ela não precisa ser regada com frequência. Alguns regam todos os dias, outros regam dia sim, dia não, outros a cada 3 dias e tem aqueles que regam uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. Porque se regar demais, essa planta por ser uma suculenta, uma das suas características é que o caule é mais gordinho, ele acaba acumulando, armazenando água. Então essa planta, se for irrigada da maneira errada, pode vir a ter apodrecimento nas raízes. Ninguém está errado, não existe uma regra. O que vai determinar quando regar sua rosa do deserto vão ser 3 fatores que eu digo que são fundamentais. O primeiro deles é observar qual o tipo de recipiente que a sua planta está plantada. Nesse caso, eu tenho uma plantada num balde, que é essa maior. Então veja que o balde é bem mais profundo, cabe uma quantidade bem maior de substrato. Enquanto essa outra está num baldinho bem menor, no vasinho menor. Tá? Então o que acontece? Esse balde maior, ele vai demorar mais para estar secando o substrato, Ele vai se manter úmido por mais tempo. Já esse vasinho aqui menor, ele vai perder a umidade bem mais rapidamente. Então, esse vaso maior, eu vou regar numa frequência mais espaçada, Esse vaso maior aqui na minha região, eu irrigo dia sim, dia não, se for dia ensolarado. Dia nublado com chuva, com umidade, eu não molho as rosas do deserto. Esse outro vasinho menor, se for dia ensolarado, vento seco, temperatura aí na casa de 30, 35 graus, como esse substrato que eu vou mostrar depois para vocês, ele é bem leve, bem drenado, eu acabo regando todo dia porque seca realmente o recipiente. Então esse aqui seca mesmo. Já esse aqui eu rego dia sim, dia não, para dar um espaço aí para poder secar e não correr o risco de apodrecer a raiz da planta. Beleza? O segundo fator que eu acho fundamental é o substrato. Esse substrato que eu estou usando aqui é um substrato próprio para rosa do deserto. Ele é feito com casca de pinos moída. Vem também arenito moído e esterco de aves, que é dessa marca que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá, esse substrato, eu compro ele em bolsas de 15 quilos. É substrato próprio para rosa do deserto, tá? A marca. Não estou fazendo propaganda à toa. Estou indicando porque é uma marca muito boa. É um substrato bem leve, bem drenado, bem poroso. Ele não acumula umidade. Você vai regar a planta e a água vai transpassar o vaso e vai evaporar, tá? Vou mostrar aqui para vocês a consistência desse substrato. Ó, não sei se dá para ver direito, tá? Mas é bastante matéria orgânica, bem moído mesmo. Então, utilizando esse substrato aí que já vem pronto, e você pode jogar direto no vaso, tá? O risco da sua planta apodrecer é praticamente zero, tá? Esse substrato não acumula água, não retém água no seu vaso, tá? Ele é bem leve e dependendo da temperatura e do sol e do vento, ele num dia só evapora. E aí vai depender do tamanho do vaso também, tá? Então vaso menor seca mais rápido, vaso maior aí leva em torno de um dia sim, um dia não, tá? E o terceiro fator é o clima do período. Se é um dia ensolarado, se está na época da seca, se está chovendo, se o ar está úmido, se está frio, se a temperatura está baixa ou não. Aqui na minha região, na época da seca, a temperatura chega a 35, 40 graus de calor. Então você imagina uma planta dessa o dia inteiro no sol, porque a rosa do deserto gosta de sol. Quanto mais você colocar ela no sol, melhor ela vai se desenvolver e mais ela vai florescer. Então, o dia inteiro no sol essa planta, o substrato, o vaso seca mesmo. Então, aqui eu molho ela diariamente. Só que se for um dia chuvoso, se
o clima estiver mais ameno, nublado, eu não molho, tá? Dia chuvoso, dia que não tem sol, eu não molho os vasos das plantas. Eu espero o tempo abrir, melhorar, coloco no sol e se secar o substrato, se eu ver que secou, que foi um dia bastante quente, aí eu rego, geralmente no começo da manhã, tá? Mas também pode molhar no final da tarde, sem excessos. Como esse substrato é muito drenado, muito leve, você vai regar e rapidamente a água vai transpassar. Então não demora para ele captar a umidade, tá? Vou mostrar aqui para vocês a planta, olha só. Olha como ela está saudável. Olha o tamanho do caule dessa rosa do deserto. Ela tem em torno de 5 meses só de vida, pessoal. E aqui, fazendo dessa forma, usando o substrato, observando o tamanho do vaso e cuidando o tempo, as minhas plantas você pode ver que elas estão bem saudáveis e eu não tive nenhum problema com apodrecimento de raízes até agora. Essa outra maior que eu acabei transplantando agora para um vaso grande, né, um balde, ela tem em torno aí de uns 7, 8 meses, já floresceu 2 vezes. Ela não tem um caule tão bonito, né? Mas ela tem umas raízes bem gordinhas aqui, que futuramente eu vou erguer para aparecer mais. Então, nenhuma dessas plantas, as outras que eu tenho lá fora, as que eu já podei, eu não tive problema algum com apodrecimento de raízes ou do caule. São plantas que estão crescendo e se desenvolvendo bem saudáveis. Então é isso, pessoal. Se engana quem pensa que a rosa do deserto não gosta de água. Gosta de água sim. Você que vai ter que ter aí um cuidado, observar bem certinho e tá regando para sua planta não sofrer uma crise hídrica. Porque se faltar água durante a floração, a sua planta não vai segurar botões, ela não vai soltar botões. Então você precisa ficar bastante atento aí, não só a adubação, mas também a parte da rega. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até a próxima dica.